silêncio. Confessar para quê? Para que confessar e para quem confessar? Não precisa, isso é coisa antiga, viu? A vida é sua, problema é seu, ninguém tem nada a ver com isso. Você não precisa confessar para pastor, para... Não. Vida que segue, vira a página, muda o capítulo. Você tem muito a curtir ainda, para com isso, é besteira parar para confessar. E fique tranquilo, fique tranquila, não confessando, o seu futuro será terrível. Isso mesmo, terrível. O sábio, ao registrar o provérbio, ele diz que no não confessar faz com que você não prospere. Quem não confessa não prospera, mas aquele que confessa alcançará misericórdia. Meu irmão, então aprenda esse princípio. Davi passou por esse momento também. Ele, por um tempo, ele não quis confessar, e no Salmo 39 ele diz que se calou mesmo acerca do bem, e quando ele se calou, ao invés de melhorar, piorou, a dor dele se agravou. Tem muita gente sofrendo por falta de confissão, porque não confessa e também não deixa. A Bíblia é clara, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não é só confessar, é deixar também. É forte, hein? A lição de hoje está tremenda. Aí você me pergunta, e quais são os prejuízos da não confissão? Se eu não confessar, o que acontece comigo? Pois bem, isso e muito mais nós vamos tratar hoje. Será que a Bíblia me dá base, não é, para eu confessar, ainda hoje, nos dias de hoje, no tempo, né, do Novo Testamento, no tempo da graça, ou é só para a antiga aliança, é para o tempo da lei? Será que o confessar me ajuda? Se eu não confessar, mas estou ali nos dons, estou pregando, estou cantando, estou fazendo a obra, mas ninguém sabe, é segredo meu e Deus, eu vou confessar só para Deus, eu e Deus e mais ninguém. Está resolvido? Esse e outros mais nós vamos tratar nessa lição. Então, você quer saber junto comigo? Vamos estudar então? Mas antes, não esquece, aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se. Isso mesmo, aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se. Clica nele, se inscreve em nosso canal. Ao lado tem um botão com formato de um sino, clica nele também, são as notificações. Acima vai aparecer a barra, todas as notificações, clica nela também. E não esqueça do like, do gostei, hein? Do joinha, para nos ajudar aí a chegar a tantos outros que precisam encontrar o caminho da confissão e da libertação interior, da cura interior. Glória a Deus. Pois bem, então, pronto aí, tudo certinho? Papel e caneta na mão, porque já vem instrução. Muito bem, muito bem. E a nossa lição de hoje é a lição de número 8. Isso mesmo, lição de número 8, que tem por tema confessando e abandonando o pecado. Confessando e abandonando o pecado. Glória a Deus! E este que vos fala é o pastor Patrick Roberto, seu querido amigo, pastor titular aqui na Assembleia de Deus em Praia de Taparica, ADVIVE, isso mesmo, Assembleia de Deus Ministério Vive, aqui em Praia de Taparica, com muito carinho. Estamos juntos para mais um aprendizado dominical. Muito bem, muito bem. Se você já pegou aí o seu papel, sua caneta, não é? Sua revista de EBD. Se não tem revista, não se preocupe, porque esta aula, ela também traz as imagens da revista e a gente vai trabalhar tópico por tópico, facilitará muito o seu aprendizado, ok? Importante é você ter aí um papel, uma caneta, né, um lápis para você anotar, e a Bíblia, né, para você poder anotar todas as informações, direções que vamos te dar, para você compreender melhor e desfrutar de uma forma melhor desta linda lição. Falando em lição, vamos para a lição então? Opa! O nosso texto áureo, olha aí que coisa linda! Nosso texto áureo
Ele está em Provérbios. Veja aí, Provérbios, isto mesmo. Provérbios 28, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas olha só, o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus! E na nossa verdade prática, veja aí, ó, nossa verdade prática para desfrutar. Olha só, um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado, abandoná-lo de uma vez por todas. Nossa leitura diária, que eu sempre oriento os irmãos a incentivar seus alunos, tá bom? E você também, né, para o seu aprendizado, porque a leitura diária, ela já contextualiza, né, te contextualiza na lição, para no domingo você estar aí, na hora da aula, você está super por dentro do assunto e extrair maior conteúdo, né, ou melhor conteúdo com o seu professor. Na segunda, Salmo 32, 5, olha só, confessando as nossas transgressões ao Senhor. Na terça-feira, Romanos 3, 10 ao 12, fala sobre reconhecendo a nossa natureza pecaminosa diante de Deus. Quarta, Gênesis 3, 8, 14 ao 19, o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, o famoso pecado adâmico. Muito bem. Olha aí o que diz mais, né? Quinta, 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 4, de 7 a 9, o pecado do rei Davi, ungido do Senhor. Sexta, Mateus 6, 12. Em primeiro lugar, nos dirigimos a Deus para o perdão dos pecados. Que coisa boa! Olha aí, sábado, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, Deus investiu homens para o ministério da reconciliação. E a nossa leitura bíblica em classe tem como base Salmos de número 51, versos de 1 a 12, e 1 de João, capítulo 1, versículos de 8 a 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. Veja comigo aí. Salmo 51, a partir do verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha aí. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal. O que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Glória a Deus, faze-me ouvir. Olha aí que lindo, júbilo de alegria, não é? Olha aí, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Tremendo, hein? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Glória a Deus. 1 de João, capítulo 1, verso 8, olha o que diz aí. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Palavra de Deus! Afinal, pastor, é necessário ou não? É importante ou não? Se faz necessário nos dias atuais confessarmos ou não?
Hã? Isto ficou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento ainda vale? Qual é a importância do confessar? O que eu ganho com isso, pastor? O que eu ganho com isso confessando? Não é melhor eu colocar uma pedra por cima, virar a página, mudar o capítulo e seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido? Meu querido, minha querida, a lição de hoje vai nos ensinar a importância e o valor que tem para o presente e para o futuro de nossas vidas o ato nobre de confessar. Pois bem, mas antes de entrarmos nos pormenores, não é? Do que ganhamos com isso, do que perdemos e outros mais, a gente precisa entender o que é confessar. Porque tem gente que diz, eu não confesso não, mas não sabe nem o que é confessar. Não é o ato da confissão. Você sabe o que é confissão? Você sabe o que é confessar? Pois bem, nós temos, né, a nossa tradição aqui, nosso país, tradição católica, do confessionário, aquela coisa toda, mas vai muito além disso. Vai muito além disso. Se você observar, veja comigo aqui agora na lição. Vem comigo. Muito bem, e para isso nós encontramos aqui na nossa lição o primeiro tópico que diz, a confissão de pecado. Meu Deus! Subtópico 1, a definição. O verbo confessar, tá vendo aí, entre aspas, confessar, não é, da palavra hebraica iadá, ok? Aparece como jogar, olha aí, jogar, atirar, tá vendo aí? Lançar, olha aí, 1 Reis 8:33, uma palavra que vem da raiz verbal radar, não é? Olha aí, que significa estender a mão. Tá vendo aí? Isso aqui é importante, hein? Passarmos para os alunos aí, viu, meu querido estudante? E essa palavra está presente, olha aí, 900 vezes no Antigo. Tá vendo aí? No Antigo Testamento, aparecendo com sentido de tomar conhecimento. Tá vendo aí, gente? Tomar conhecimento, saber, reconhecer, tá aí, reconhecer. Isso. A palavra aparece, no Antigo Testamento, no contexto de confissão de pecado, como está em Salmos 32:5, ok? No Novo Testamento, falando sobre confessar, confissão, o verbo grego confessar é o homologel, ok? Homologel, que significa concordar com. Tá? Já é outro, tá vendo aí? Consentir, conceder, porque o grego, né? Os gregos, eles já tinham outra concepção, não é? No caso do judeu, já é uma cultura, os gregos eram outros, então já tem uma coisa mais democrática, ok? Mais democrática, então tem a ver com concordar, consentir, conceder. Essa palavra é composta, olha só, da raiz homou, não é? Homou. Olha aí, bem simples para vocês entenderem. Junto de pessoas unidas, tá? E de logos, que nós já conhecemos bem, né? Logos, do ato de falar, tá bom? Então esse falar aqui tem muito sentido, tá? Porque o confessar é falar. Então, tá vendo aí que uma coisa vai encaixando na outra? Você pode colocar no quadro aí para o seu aluno e trazer todo esse conceito, tá bom? Encaixando as peças. A palavra homologel, tá? Ocorre 25 aqui, tá vendo aí? Ocorre 25 vezes no Novo Testamento, tá grifado aí, Então quer dizer que no Novo Testamento, principalmente Mateus 7:23, Romanos 10:9-10, Tiago 5:16, né? Então a gente vê que no contexto neotestamentário existe uma facilidade de trânsito aí com essas palavras que conectam a confissão, tá bom? A confissão tinha trânsito livre, não era uma coisa assim do passado, da antiga aliança. Na nova aliança circulava livremente, então estava dentro do contexto neotestamentário. Há um verbo grego importante para confessar,
né, para o termo aqui, ó, confessar, para o verbo confessar, exomologel, tá vendo aí? Ó, ou exomologel, né? Mateus 3,6, que tem essa referência, que significa professar, tá bom? Olha aí, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém. Esse alguém nós sabemos quem. Então, olha aí, ó, reconhecer aberto e alegremente. Esse reconhecimento é para a honra de alguém. Não é para humilhação, mas é para honra. Prometer publicamente que fará algo. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Então, tudo se encaixa. Comprometer-se com. Então, aqui, professor, você pode inserir o contexto aí da sua igreja, o contexto, né, do costume ou das linhas, né, de pensamento e tradução da sua igreja, da sua denominação. Se for Assembleia de Deus, né, ó, publicamente fará algo, promete o quê? Não é? Existem aquelas Assembleias de Deus que a pessoa vai adiante da congregação e confessa. Aí alguém diz, nossa, isso é errado. Não é não, biblicamente falando, tá aí, ó. Está comprovado que é um padrão bíblico de atuação, não fere, tá bom? É bíblico, porque tem a ver no original do grego, não o clássico, né? Mas o alexandrino, a gente tem aí exomologel, trazendo, Mateus 3,6 aí, trazendo esse sentido de professar, de reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém. Ou seja, a pessoa chegar diante da congregação, confessar ali ou diante do pastor, isso aí vai muito de cultura, de costume. Tem igreja que o membro vai até o pastor, né? Confessa, conversa, pastor abençoa, depois o pastor apresenta a igreja, ó, irmãos, está aqui fulano, conversou comigo, está tudo certo, os irmãos querem perdoá-lo, querem abençoar a vida dele e tal, para a partir de hoje voltar à membresia da igreja, a igreja, amém, pronto, está livre, está abençoado. Olha aí, ó, publicamente ele está prometendo que não vai mais cair naquele pecado, que vai manter a comunhão com os santos, vai seguir o padrão da igreja, obedecer, e pronto, e se compromete com a igreja, tá aí, ó, comprometer-se com, tá dando para entender? Então, nas duas formas é correto, e bíblica, a forma, não é que a pessoa chega diante da igreja e ela mesma expõe a sua situação, claro, com ressalvas, com, né, não precisando dar muitos detalhes, só pede perdão à igreja e tal, e pede a graça ali e tudo, e o pastor, os irmãos perdoam o irmão, libera o irmão, amém, está perdoado, o irmão seja bem-vindo de volta ao convívio dos santos, e pronto, acabou. Voltou e Deus vai abençoando, porque já conversou com o pastor, agora publicamente, né, se compromete em honrar a igreja, honrar os princípios estabelecidos pela palavra naquela igreja e pronto. Ou, segunda forma, a pessoa vai até o pastor, conversa, expõe, confessa, se compromete, né, e traz ali o seu sentimento de arrependimento, quer viver com Cristo, quer ir para o céu, o pastor ora, abençoa, ministra ali aquela graça de Deus. Depois, publicamente na igreja, o pastor só cita, né, apresenta o irmão ali, fala em nome do irmão e tal, a igreja libera o perdão, abençoa, pronto, está de volta, convive. Então, as duas formas, a própria pessoa, ou o pastor representando a pessoa, tem a ver e se encaixa perfeitamente, não tem nada de antibíblico, ok? Aprendemos hoje que é bíblico e também é um padrão do Novo Testamento. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então, confessar, não é? Tá aqui, ó, confessar, tá vendo aí? É uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então, se você crê, não é, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, você, na sua confissão, você está manifestando a sua fé, no que você crê. Você está declarando ali, no ato de confessar. Quando você não confessa, você está negando isso. Você está dizendo que você não crê no perdão, por isso que lá na frente traz prejuízo, ok? Entendido isso, segundo, olha aí, ó, subtópico 2, a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral, olha aí, ó, geral da confissão de pecado, traz ideia de reconhecê-lo. Tá vendo aí, ó, reconhecê-lo e fazer sua confissão, não é? Fazer sua confissão, tá aqui, ó, pronto.
pois o perdão depende desse ato. Está aí na Bíblia, ó, Salmos 32:5, 1 João 1:9, ok? Essa confissão pode ser no momento da conversão, tá vendo aí, ó? Conversão, a pessoa está ali, entregou sua vida a Jesus, naquele momento ela abre o coração, ou depois da conversão, tá bom? A pessoa já se converteu, está na igreja, é membro tal, e caiu, pecou, né? E os pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o irmão. Então, esses pecados que nós confessamos pode ser contra Deus ou contra o irmão, né? Esse irmão pode ser um irmão em Cristo, um irmão de sangue, família, parente, colega, tá ok? Mateus 5, 21 e 22 tem aí uma referência para você trabalhar com alegria. Importante ressaltar, porém, olha só, que segundo o ensino bíblico, era tão somente, olha só esse detalhe aqui é importante, hein? Era tão somente, ó, depois da confissão, deixa eu ajeitar aqui, opa, aqui, ó, da confissão de pecados, que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Tá vendo aí? Então tem muita gente que mascara a sua vida espiritual. E aqui na Bíblia não tem máscara, não é? Depois que se confessa, se deixa, que agora você está livre do peso, do fardo, da acusação de Satanás contra a sua vida. Sua oração flui melhor, sua comunhão com Deus é maravilhoso. Isso a gente vê Neemias 1:6, Salmo 66, verso 18, Lucas 18, versículos 9 ao 14, tá bom? A palavra-chave da nossa lição, olha aí, ó, confissão, esta palavra-chave. Subtópico 3, olha só o que diz a nossa lição de número 8. Vamos ajeitar aqui, olha aí, ó, o símbolo da confissão de pecado. Qual o símbolo, pastor, da confissão de pecado? No ato da confissão de pecados, veja aí, ó, na lição, não é? A pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa, tá vendo aí? Diante do Altíssimo, Romanos 3, 10, 12. Então, em arrependimento sincero e confissão, isso aqui é forte, hein? Ó, arrependimento, tá vendo aqui? Deixa eu grifar aqui para você, ó, arrependimento sincero, sem cera, né? Em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus. Irmão, o perdão é algo garantido pela palavra de Deus. Não tenha dúvida. Quem confessa nunca vai chegar diante de Deus. Eu não sei se Deus vai me perdoar. Eu não sei se eu confesso. Confessa. Viu? Porque o perdão é garantido. A confissão que não é porque depende de você, mas o perdão que depende de Deus é garantido. Aleluia. Não é? Olha aí, ó, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde, olha aqui, ó, meu Deus, isso aqui a gente tem que grifar, né? Sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Olha aí, ó, como está em Provérbios 28:13, por isso que prospera, por isso que vai para cima. Então a alma é consolada e a vida espiritual, isso aqui merece grifar, hein? É restaurada. Glória a Deus. Glória a Deus. A sinopse do tópico 1, olha aí, ó. Né, o ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Meu irmão, não tem coisa melhor do que abrirmos o nosso coração para o Senhor, recebermos o seu perdão e termos a nossa vida espiritual restaurada. Glória a Deus. Então, entendemos então sobre confissão. Não é a riqueza do ato de confessar. Por que confessamos? Vimos então que o Antigo Testamento fala sobre confissão no contexto judaico e também no Novo Testamento nós ouvimos, não é, falar sobre confissão no contexto grego, não é? Uma coisa mais pública, mais democrática, mais consciente. Então nós percebemos que o ato de confessar, a confissão, ela é bíblica e atual.
Aí você percebe que toda pessoa que confessa e deixa, ela alcança misericórdia, ela prospera. Por que ela prospera? Porque ela tem a sua alma consolada, ela não vive com a consciência pesada, sentimento de culpa, brechas espirituais. Não, fica leve, a sua alma está consolada no Senhor e na sua palavra. Recebeu o perdão de Deus e a sua vida espiritual, ela é restaurada. A pessoa volta, né, a servir com leveza, se entrega e dar muitos frutos na presença do Senhor. Agora, e quando não confessamos, pastor? E aí? Aí, professor, você tem que dar essa ênfase. Por isso vem o subtópico 2, que fala exatamente sobre o perigo do pecado não confessado. Porque quando confessamos, alcançamos a misericórdia, temos, né, o consolo no nosso interior, o Espírito Santo nos conforta e nos faz entender que somos amados, por mais que pecamos, que violamos os princípios sagrados, né, que quebramos ali aquela aliança com Deus e tudo, o Espírito Santo nos traz um conforto, um sentimento de perdão e de pertencimento tão profundo que a gente se sente filho amado de Deus, filha amada do Senhor. E aí a gente tem a alma consolada, a gente fica com as emoções, o nosso, né, o emocional fica equilibrado, o espiritual, e temos a nossa vida espiritual restaurada no Senhor. Agora, escute bem, quando nós não confessamos o pecado, ele vai criando situações conflituosas e destruidoras dentro de nós e fora de nós. E aí esse perigo que nós vamos tratar agora. Vem comigo, vamos para esse tópico. Olha só, olha aí o tópico, tá na tela aí para você, tá vendo aí? Ó, olha aí a tela aí, ó. O perigo do pecado não confessado. Uau! Subtópico 1 diz o seguinte: os males dos pecados não confessados. Olha aí, quais males são, pastor? Vamos lá. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, como já lemos, né, no início da aula, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico. Olha aí, ó, que eu falei na introdução. Tá vendo aí? Ó, não é apenas um ensino judaico, mas também cristão. Olha aí, ó, cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade, olha só, com a necessidade, né, vamos pegar aqui, com a necessidade de se confessar o pecado e deixá-lo, né, e alcançar o perdão, como já falamos, 1 João 1,9. Em contrapartida, tá? Que o objetivo é esse aqui, ó, é alcançar o perdão de Deus, né? Viver em paz. Então, para isso a gente tem que deixá-lo, tá bom? Abrir mão e não, eu quero. Arrependimento é mudança de posição, não é remorso não, viu? Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, ó, vive uma vida de aparência e morte espiritual. Isso aqui é muito forte, porque às vezes você vê o camarada lá pregando, a missionária, cheio de Deus, e cantando, e profetizando, e tocando, fazendo barulho, né? Faz barulho aí, tal, glória a Deus, bababá. Daqui a um pouco, cadê aquela pessoa? Cadê aquele varão? Cadê aquela varoa? Daqui a um pouco, cadê aquele músico, aquele profeta, profetiza, aquele pregador, aquela pregadora, aquele missionário, pastor? Cadê? Cadê? Sumiu, caiu. Aí explode um escândalo na internet, seja onde for. De onde veio isso? Da noite para o dia? Não. Pecados não confessados, não confessos. Pecados escondidos, o que nós chamamos de pecados de estimação. Pecado não é para se estimar, é para se extirpar, é para expulsar, meu irmão, para repreender e serem perdoados. Glória a Deus, para fugirmos dele. Olha aí, ó, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis 3:8, lembra? Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados, 2 Samuel 11:12, não é? Nós vemos aí capítulos 11 e o capítulo 12, falando aí
ele prosseguiu, vida que segue, vamos virar essa página, fingindo que ninguém sabia, ninguém via, ninguém ia descobrir. Quando pensa que não, Deus envia o profeta e aponta o dedão no nariz de Davi e diz, é tu, rapaz, é você que é esse pecador escondido. E Davi se arrepende, cai aos prantos, mas se Deus não revelasse, ele ia continuar ali, ó, tranquilo, fingindo que nada tinha acontecido, e o prejuízo veio pesado sobre Davi e sua casa. Não queira viver isso, viu? Então é muito sério a questão do pecado não confesso. É melhor confessar e deixar e alcançar misericórdia do que eu pagar o preço por um ato não feito. Oh, meu Deus, executado, né? Subtópico 2, as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista por meio, né, pode ser vista no primeiro casal. Então essa referência aí, né, de família, nossos pais, Adão e Eva, quando pecou, olha só, por isso recebeu sentenças devidas. Gênesis 3, 14 ao 19, perderam privilégio, você viu aí, né, de estar no Éden, de viver no seu Éden, gerar filhos sem dores, ter o alimento produzido ali, ó, naturalmente, sem o suor do rosto, sem dores, sem fado. Meu Deus, é tanto prejuízo. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou, como eu já falei aqui, Gênesis 3, 24. Por isso, olha só, vou colocar aqui, ó, cadê ambiente? Perderam, tá vendo aí? Então, quem não confessa sempre perde, ó. Adão e Eva perderam, né? E o que era de direito, ó, de direito. Deus deu para eles como direito. Então, eles perderam esse direito. Então, quem não confessa perde muito, e principalmente aquilo que Deus já liberou, está liberado do céu para ele por direito. Oh, meu Deus, pela cruz do Calvário, quem não confessa perde essa graça, tá bom? Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências, olha aí, ó, na vida de todos que não confessam, trágicas, tá vendo aí? Do pecado, tais como alteração da condição física de ambos, tá vendo aí? Ó, condição física, Adão e Eva eram eternos, deixaram de ser, não é? Ó, a transição na natureza imortal, não é? Fora a questão das dores para o trabalho e tudo, meu Deus, para mortal. Diversas tentações no gênero, olha aí, humano e na natureza, que eles não tinham, passaram a ter. Não existia pecado nesta época, depois passou a ter por causa, não é? Olha aí, ó. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos, né, primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo gênero humano e natural. Ei, isso aqui é forte, hein? Precisamos destacar isso aqui para os alunos, professores, ó. Isso aqui, ó, perpassaram. O que nós precisamos entender é que pecados não confessos, pecados escondidos, amaldiçoam não só a nós mesmos, mas a nossa família e a todos que nos cercam. Viu? Olha a importância da confissão. Subtópico 3, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto, olha aqui, ó, alto preço com seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada, não sairia da sua casa. Misericórdia, em 2 Samuel 12, versos 10 ao 12. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam um conflito e o senso de culpa. Tá vendo aí? O diabo trabalha muito isso aqui, ó. Tá? Aqui que a gente tem que trabalhar com o povo, porque tem muita gente na igreja que não frutifica mais, não dá fruto, não trabalha, não faz nada, irmão. Só vai no culto para marcar ali, sabe? Para dizer que ainda é crente, entre aspas. Ó, entre aspas, porque servo deixou de ser há muito tempo. Gente, isso aqui eu preciso trazer para vocês assim, tete a tete, olhos nos olhos. Até quando você será escravo da culpa, meu irmão? Até quando você vai ser escravo da culpa? Confessa, meu irmão, conversa com o seu líder, abra o seu coração, porque o diabo ele está se alimentando do seu remorso, da sua culpa, porque isso não é arrependimento. Arrependimento é mudar de direção, tá? Sentimento de culpa é remorso, é remorso.
Arrependimento é você dizer a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não pratico mais isso. A partir de hoje está derrotado Satanás. A partir de hoje está derrotado carne. A partir de hoje está derrotado mundo. Porque em nome de Jesus eu sou mais do que vitorioso. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, eu alcancei o perdão, a misericórdia. E o sábio deixou registrado em Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que não confessa não prosperará. Em contrapartida, quem confessa e deixa prospera. Deus te chamou para ter uma vida próspera, feliz e sem culpa, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e o castigo, a culpa, viu? Que nos traz a paz, o preço que era necessário pagar para que a culpa saísse dos nossos pensamentos, das nossas costas e vivêssemos em paz, estava sobre ele. Isaías disse, aleluia, e pelas suas pisaduras, oh, aleluia! Fomos sarados. Hoje Deus traz cura para você. Hoje Deus traz cura para a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que lição, hein, meus irmãos? Que lição maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje Deus tira toda a culpa da sua vida, da sua mente, do seu coração. Olha aí, marcaram a vida de um homem que por certo tempo ocultou seu pecado. Tá vendo aí, Davi, por um tempo, ocultou seu pecado, trazendo enfermidades morais, né? Aflição. Olha que levaram a gemidos. Salmo 32 mostra que por se manter em silêncio, né? Não confessados, olha, o seu pecado, Davi enfraqueceu-se cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Tá aí, Salmos 32, do verso 2 ao 4. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado, glória a Deus, do rei, reconhecendo todos os seus erros, tá vendo aí? Reconhecendo os seus erros, a fim de que eles fossem o quê? Olha o objetivo aí, perdoados. E o salmista, purificado. Que Deus nos alcance com a sua misericórdia e que nós nos voltemos a Ele confessando, meu irmão. Não vale a pena esconder, não vale a pena esconder, porque Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece que mora em trevas, mas com Ele mora a luz. Olha a sinopse do tópico 2, a palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. Louvado seja Deus. Então nós aprendemos que confissão, não é, tem a ver com uma atitude intimamente ligada e que traz grandes prejuízos, não é isso? No primeiro tópico nós trabalhamos sobre o que é a confissão, não é o termo, a definição. A gente precisa saber o que é confissão, o que é confessar. E se no Antigo Testamento ou no Novo tem base, nós aprendemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento tem base bíblica para o ato de confessar. Nós aprendemos também que tanto confessando publicamente, não é, como também no gabinete, conversando com o pastor, não é, confessando diante da igreja ao pastor e depois diante da igreja, ou somente ao pastor e depois o pastor, não é, nos apresenta a igreja, apresenta a situação e ali coloca a igreja para, não é, aprovar aquele momento de restauração daquela vida. Todas as duas formas são biblicamente corretas, têm base bíblica. Então nós entendemos isso e depois vimos o prejuízo de não confessarmos, a começar pelos pais Adão e Eva. Tiveram um prejuízo irreparável que até hoje os seus descendentes sofrem por não confessarem. E também o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, fora outros exemplos da Bíblia, mas vimos aqui na lição Davi que também sofreu de forma drástica e muito dolorosa a espada de Deus apontada para a sua casa e a sua família por não confessar. Pois bem, agora nós precisamos saber, pastor, e confessando, o que ganhamos com isso? Pois bem, aí entra o ponto positivo da confissão.
Nosso subtópico 3 fala exatamente sobre isso, não é? Veja aí comigo na sua revista, olha aí, ó, a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração, aleluia, não é? Em contrapartida, enquanto aqueles que não confessam sofrem severas e duras, não é, realidades, aquele que confessa e deixa alcança um caminho de cura e restauração. Veja aí comigo, subtópico 1 do tópico 3, olha aí, ó, não é? Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, não é? A confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a quem? A Deus. Olha aí a sequência da confissão aqui, ó. Então, em primeiro lugar, você confessa a Deus, você conversa com Deus, não é? Por intermédio de seu Filho, olha aí, ó, né? Por intermédio de Jesus, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Salmos 51, verso 3 e 4, Mateus 9, 2 e 6. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora, os teus pecados te são perdoados. Lucas 7, 48, não é? Na oração do Pai Nosso também, o Senhor Jesus ensinou, Pai, perdoa-lhes, né? Olha só, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6, 12. Em 1 João 1, né, no seu primeiro capítulo da epístola que leva o seu nome, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Isso aqui é importante, hein? Ó, confessados a Cristo, não é? 1 João 1, versículos de 7 a 9. Dessa forma, perdoar pecado, olha aí, ó, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio de Jesus, nosso Senhor, mediante a sua obra no Calvário. Então, isso aqui é importante, tá? O pastor em si, eu também sou pastor de igreja, né? Nós não temos poder para perdoar a pessoa, não é? A igreja também não tem poder para perdoar. Quem perdoa é Deus, não é? Que perdoa os pecados, né? Ah, pastor, então quando a gente vai diante da igreja pedir o perdão, então tá errado. Não, não é o perdão dos seus pecados, é perdoar por você ter quebrado uma aliança, por você está pedindo perdão a eles por ter, não é, ofendido de alguma forma com a sua atitude, com as suas palavras, quebrado um elo, uma aliança, né, um compromisso. Por isso que é consciente, não é? É uma profissão, como nós vimos ali, não é? É quando você professa, confirma diante das pessoas, da congregação, que você concorda com, não é, o regimento interno da igreja, com tudo que é pregado, ensinado ali, e que a partir daquele momento você não vai quebrar mais aquele protocolo, né, de comportamento, toda aquela aliança, aquele compromisso que você fez antes, você quebrou. Então você pede perdão por ter quebrado aquele compromisso, mas a partir daquele momento você está consciente de que não fará mais dessa forma e honrará essa aliança, esse compromisso com a igreja. Agora, sobre seus pecados, quem perdoa é Jesus, na cruz do Calvário. E o pastor, ele pode orar por você, interceder por você em nome de Jesus e ministrar o perdão em nome de Jesus. Então, primeiro, antes de falar com o pastor, antes de falar com a igreja, antes de se dirigir ao irmão que você ofendeu, que a Bíblia diz que nós temos que pedir perdão ao irmão, não é? Quando tem uma situação conflituosa, você tem que se dirigir à pessoa para pedir perdão por aquela situação. Agora, pelos seus pecados, para a sua salvação, somente Jesus, não é? Então, somente em Jesus alcançamos tal proeza. Isso aqui fique claro, hein? Então, antes de qualquer outra atitude, busque a Deus. Tá aí na lição. Importantíssimo, tá? Ó, e aí depois de confessarmos, ó, subtópico 2, alcançando cura e restauração. Ei! O textuário da presente lição nos lembra que o ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada, ó, jornada de sofrimento espiritual. Por que espiritual? E emocional. Por quê?
porque é dentro de você que o pau vai quebrar, que a situação, que a tempestade, e vai refletir no seu exterior, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu ministério, na igreja, tudo. Não é? Então é espiritual porque foi uma aliança espiritual, não é um compromisso ali espiritual, porque tem a ver com a sua eternidade, céu ou inferno, e emocional porque afeta você emocionalmente, te desequilibra, é muito forte a culpa, o sentimento de culpa e outros mais, ok? Mas quem deixa de lado o orgulho, tá vendo aí? O orgulho, a soberba, para trilhar o caminho humilde, aí ó, humilde, né? Tá aí na lição, o caminho humilde, olha aí ó, da confissão de pecado, vive uma vida mais leve, tá vendo aí? Mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor, aleluia. Não há nada mais consolador, tá aí ó, consolador, do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente. Meu irmão, isso te traz uma paz que você não tem noção, aleluia. Só quem passou por este perdão, por essa misericórdia, pode te dar uma noção, aleluia. Pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação, tá aí ó, de Deus por meio de Jesus, 2 Coríntios 5,18. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista. Olha aí o Salmo de número 51, verso 3 e 5. Enquanto eu me calei, envelheceram, meu Deus, os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, tá vendo aí? E é impressionante como é uma verdade, você pode observar. Isso aqui é importante a gente comentar, porque você pode observar toda pessoa que vive, né, debaixo do jugo do pecado, quando ela se distancia de Deus, da graça, da misericórdia. Você já reparou? O semblante da pessoa fica estranho, a pessoa fica com aquele sentimento de culpa, aquela, né, um olhar meio estranho, começa a suspeitar de todo mundo, aquele ambiente pesado, a pessoa parece ficar mais velha, e quando ela recebe a graça de Deus, ela se rejuvenesce, fica nova, cheia de Deus, cheia de vida, aleluia. Esse é o poder restaurador no Senhor, meu irmão, glória a Deus, que alcancemos este perdão, essa misericórdia. Olha o que diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas, olha, deixa eu grifar aqui, ó, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Meu Deus! Olha a sinopse do tópico 3. A confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, da alma e do espírito. Uau! Que coisa tremenda! Vamos para o nosso encerramento, conclusão. Olha aí, já chegamos na conclusão. Que coisa boa, que lição maravilhosa, restauradora. Mas antes de entrarmos na conclusão, já quero te convidar para aquele like, hein? Clica aí no like, no joinha, no gostei. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, nos dê essa honra. Clica aqui nesse botão aqui embaixo, ó, que está escrito inscrever-se. Clica nele, se inscreve em nosso canal. Não esqueça que ao lado tem um botão com formato de um sino. Clica nele, vai subir algumas opções. Você vai clicar onde está todas as notificações, para sempre que estivermos no ar, você possa ser o primeiro, a primeira a ser notificada e edificada pelo nosso ministério, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos para a conclusão. Olha aí a conclusão, o que diz? Que lindo, que lindo. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo, né? Olha aí, ó, isso aqui é importante, hein? Ó, estamos sujeitos, tá? Ao pecado, todos nós, de pastor até as crianças, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência,
Olha aí, ó, de aparência, tem muita gente vivendo de aparência, é um perigo, viu? Não é uma opção bíblica para o caminho de cura, tá bom? E da restauração. Então, se você quer cura para a sua vida, para a sua alma, viu? Para o seu espírito e restauração para o seu ministério, para a sua casa, família, viu? Viver de aparência não é o caminho certo, inteligente. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado praticado e a resolução de abandoná-lo, tá? Então, ó, tem que confessar, é a confissão e o abandono, tá bom? Tem que abandonar essa prática em nome de Jesus, criar novos caminhos, novos roteiros, tá bom? De uma vez por todas, quem assim procede, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Aleluia! Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a trilhar o caminho da confissão, o caminho do abrir o coração e crer que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Vamos orar? Posso orar por você? Feche seus olhos, Pai. Eu abençoo agora este irmão, esta irmã que estudou esta lição comigo agora. Eu quero trazer, ó Deus, a esta vida preciosa o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia. Também através deste professor, deste irmão, desta irmã, Senhor, que vai reproduzir esta aula, que vai ministrar essa aula na escola dominical para alguém, para algum amigo, esta pessoa querida, este amigo querido, essa irmã querida que recebeu este vídeo de alguém e tem dificuldade para confessar, às vezes por problemas com a liderança, outras mais. Senhor, que eles primeiro confessem a Ti e depois a liderança, que cumpram o seu papel e sejam prósperos, abençoados, vivendo debaixo das multiplicadas misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Que todos, ó Pai, trilhemos este caminho do perdão e do amor, sejamos restaurados cada dia mais na Tua presença, para a Tua glória, trilhando o caminho saudável da salvação, em nome de Jesus, que orando e crendo nós dizemos amém. Que Deus muito te abençoe. Até a próxima aula e não se esqueça, o Deus que nós servimos é um Deus de amor, misericórdia e perdão. Deus te abençoe. Fiquemos todos na paz.